E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, a Bíblia em Família. E no vídeo de hoje nós vamos aí dar continuidade no livro de Hebreus. Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes termos, nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez disse, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E a todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz vento, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, certo de equidade e certo do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, ó Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolará, e como um vestido se mudará, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse: Jamais. Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escábulos de teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Cristo, como Filho do homem, é superior aos anjos e é o sumo sacerdote idôneo, compassivo. Hebreus capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra fala pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tal grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouvem, testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por vossa vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que o homem, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra
aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o princípio da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim, e aos filhos de Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pela que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, poder socorro aos que são tentados. Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Aos Hebreus, capítulo 3. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido como digno de tanta maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação. Porque, havendo alguns ouvidos, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E havemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Aos Hebreus, capítulo 4, né? Muitas das vezes
nós vemos ali, né, os milagres de Deus, como chama, não? Vemos ali, não, o milagre de Deus, nós somos testemunha viva, e isso eu digo que eu também já tive essa incredulidade, eu reconheço, porque uma vez aconteceu com a nossa família aí dentro do nosso carro, um grande milagre, e eu ainda fiquei na dúvida se o milagre ali que Deus fez, o carro talvez não estivesse com defeito. E eu fui lá e confirmei, e realmente o carro estava bom, estava funcionando um alarme. Eu já contei esse testemunho aqui no nosso canal, né? Em outra oportunidade vou contar novamente. E Deus ali estava trabalhando, e a dureza do meu coração em crer que era Deus trabalhando, eu fui lá e testei o alarme do carro e estava funcionando. Aos Hebreus capítulo 4. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregados as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação o nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrariam no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determinada outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvides a voz, não endureçais o vosso coração, porque se Josué não lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, todos os nossos atos de atitude, bondade, maldade, crueldade, nós iremos ter que prestar conta num dia diante de Deus. Então, começamos a pedir sinceramente perdão a Deus, a Jesus, e passamos a nos retratar, mudarmos o nosso modo de ser. Se ontem eu mentia, hoje eu vou pedir perdão a Deus, e hoje e amanhã eu não mais farei isso, não mais mentirei, ok? Passarei a falar a verdade. Aquele que roubava, a palavra diz, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. E por aí vai. Cristo é superior ao sumo sacerdote do antigo pacto. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Acabei de falar sobre isso, né? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, se nós, meu Deus, nos compadecermos de Cristo, Ele vai nos ajudar e nós alcançaremos graça em Jesus.
porque a palavra de Deus diz que nós temos, né, um anjo a nos ajudar a fazermos a escolha certa. Só que o anjo não vai, por exemplo, pegar na sua mão e você está fazendo uma prova de múltipla escolha e você vai botar não e a questão está errada e o anjo vai pegar na sua mão e vai botar sim. Não. Deus, ele é maravilhoso e ele deixa você decidir. Está diante de você o bem e o mal, o certo e o errado, e você tem que saber qual é o certo e o errado e escolher fazer o certo e não fazer o errado, ok? Nós temos que rejeitar o mal, rejeitar o pecado, sermos fortes, porque a palavra de Deus diz que a carne, o espírito está pronto, na verdade, mas a carne é fraca, a carne é podre. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!